Oi, eu sou a Cristiane e você chegou no Entre Provas e Amores, o canal onde as histórias são reais e às vezes doem mais do que a gente esperava. Antes de começar, me fala onde você tá agora. Tá procrastinando alguma coisa que devia ter feito hoje? Deitado olhando pro teto sem sono, com o fone nos dois ouvidos fingindo que o mundo não existe? Me conta nos comentários. A história de hoje aconteceu em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, numa escola municipal ali perto da Avenida Cavalhada, em 2023. Uma menina que passou 3 anos sentada do lado da mesma pessoa. E só entendeu o que isso significava no último dia. Acomoda, respira e vem comigo. Passei 3 anos sentada do lado dele. Só no último dia entendi o que aquilo significava. Meu nome é Fernanda, 16 anos, quase 17. E eu tô contando isso agora porque se eu não contar eu vou explodir. Conheci o Henrique no 7º ano. A professora de português reorganizou a sala no começo do semestre e me colocou do lado dele sem perguntar se eu queria. Não queria. Ele era barulhento, vivia fazendo graça com tudo, do tipo que ri da própria piada antes de terminar de contar. Eu era mais de ficar quieta, fazer minha parte e ir embora. Nos primeiros dias a gente mal se falava. Ele tentava puxar conversa e eu respondia só o suficiente para não parecer grossa. Funcionou por um tempo. Aí veio a prova de matemática. Eu estava travada numa questão e ele percebeu. Não falou nada, só inclinou o caderno levemente na minha direção. Não foi cola, foi só mostrar o raciocínio. Olhei para ele e ele estava olhando para frente fingindo que não tinha feito nada. Tirei 8. Ele tirou 6. Ri sozinha quando vi a nota dele. Depois disso a gente foi se falando mais. No começo era só sobre matéria. Depois virou sobre série, sobre música, sobre as fofocas da sala que ele sabia de tudo antes de acontecer. Ele era daqueles que conhecia o nome de todo mundo e sabia alguma coisa sobre cada pessoa. A tia da cantina chamava ele de bem. O zelador parava para bater papo, até a diretora sorria diferente quando ele passava. Eu ficava observando isso tudo achando que entendia por quê. Pensei que fosse só o jeito dele. Que ele era assim com qualquer pessoa. Demorei muito para perceber que não era bem isso. No 8º ano a gente já sentava junto por escolha. A reorganização da sala tinha acabado, mas a gente continuava no mesmo lugar, a mesma carteira, o mesmo corredor de saída. Minha amiga Cris falou uma vez: "Vocês são inseparáveis." Eu disse que não era nada, que a gente só tinha virado amigos. Ela fez uma cara que eu ignorei na hora. Devia ter prestado mais atenção nessa cara. Teve um dia no 8º ano que eu fui para a escola num estado péssimo. Minha mãe e meu pai tinham brigado feio na noite anterior. Daquelas brigas que a gente ouve do quarto com o fone no ouvido no volume máximo e mesmo assim escuta tudo. Cheguei na escola com o olho inchado tentando parecer normal. Ele me olhou e não perguntou nada, só empurrou um biscoito recheado na minha direção quando a professora virou pro quadro. Aquele biscoito idiota quase me fez chorar ali na frente de todo mundo. No intervalo ele perguntou se eu estava bem de um jeito direto, sem rodeio, sem aquele tom de coitada que algumas pessoas usam. Eu disse que estava. Ele disse tá bom e não tocou mais no assunto. Mas ficou do meu lado o intervalo inteiro sem precisar. A gente não era o tipo de amizade que fica se mandando mensagem o tempo todo. Tinha dias que a gente não falava nada fora da escola e estava tudo bem. Mas quando a gente se via era diferente. Tipo aquela conversa que não precisa começar do zero porque nunca terminou de verdade. No começo do 9º ano rolou uma coisa que eu preferia não lembrar, mas que precisa entrar nessa história. Ele ficou com a Larissa. Larissa era daquelas meninas que todo mundo conhecia, não porque ela se esforçava para isso. Ela era bonita de um jeito descuidado, boa de esporte, engraçada sem tentar. Eles ficaram numa festa que eu não fui. Soube no dia seguinte pelo grupo da turma. Não liguei. Juro que não liguei. Só que nos dias seguintes eu ficava estranhando quando ele chegava na sala com cara de quem tinha dormido bem. Estranhando quando ele ficava no celular mais do que de costume. Estranhando de um jeito que eu não conseguia nomear,
mas que me deixava impaciente à toa. Falei para Chris que achava que a Larissa não combinava com ele. Chris me olhou com aquela cara de novo. Dessa vez eu entendi a cara. Fiz que não entendi. A coisa com a Larissa durou 2 meses. Terminou por mensagem, coisa que até eu achei cruel. Ele não falou muito sobre isso. Só chegou na segunda-feira depois do fim de semana que eles terminaram, sentou na carteira do lado da minha e ficou quieto do jeito que raramente ficava. Eu não perguntei. Só deixei. Na aula de história ele escreveu no canto do caderno. Ela me mandou mensagem dizendo que estava saindo com outro. Eu li. Não soube o que escrever de volta. Escrevi. Que merda. Ele olhou para o meu caderno, leu e deu uma risada pequena. Daquele jeito que não tem alegria nenhuma, mas que precisa sair de algum modo. Isso foi em agosto. Em setembro eu comecei a ficar com o Leonardo, que era da sala do 3º ano. Nada sério, a gente se esbarrou num jogo interclasse e rolou. Contei pro Henrique porque a gente contava essas coisas um pro outro. Ele ouviu tudo, fez as perguntas certas, disse que o Leonardo parecia gente boa. Tudo normal. Só que nos dias seguintes ele ficou meio sumido. Não deixou de aparecer, mas estava diferente. Chegava na sala, a gente conversava, mas tinha um espaço ali que não tinha antes. Eu pensei que fosse coisa minha. Continuei pensando isso por semanas. O Leonardo durou pouco. A gente não tinha muita coisa além do esbarrão, e quando tentou virar algo mais ficou estranho para 2 lados. Contei pro Henrique que tinha acabado. Ele ficou quieto um segundo e disse: achei que ia durar menos. Perguntei por quê. Ele deu de ombros e mudou de assunto. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Não porque foi algo grande, mas porque tinha um jeito nessa frase que eu não sabia bem como pegar. Em outubro aconteceu o incêndio na casa do pai do Henrique. Não foi grande, foi elétrico, pegou na fiação da cozinha quando ninguém estava em casa. Mas assustou o suficiente para que a família passasse uma semana na casa de uma tia enquanto reformavam. Ele ficou sumido da escola esses dias. Quando voltou estava diferente de um modo que é difícil explicar. Mais quieto. Menos piada. Eu percebi, mas não soube o que fazer com aquilo. O último dia de aula do ano foi numa sexta-feira quente de dezembro. Aquele tipo de calor que deixa tudo meio lento, as pessoas meio irritadas, a cantina sem nada bom porque já tinha acabado quase tudo. A escola estava meio festa, meio despedida, o 9º ano todo tentando fingir que não estava ficando sentimental. A gente tirou foto em grupo, assinou camiseta, ficou no pátio até a hora que a diretora mandou ir embora. Na saída, a gente foi andando junto até o ponto de ônibus de sempre. Tava em silêncio, mas não era incômodo. Era aquele silêncio de fim de coisa boa que ninguém quer nomear primeiro. Aí ele falou. Falou que no ano que vem ia mudar de escola. Que o pai tinha conseguido uma vaga no técnico do outro lado da cidade e ia ser mais fácil ficar perto. Que ele já sabia fazia tempo, mas não tinha falado porque não sabia como falar. Eu fiquei olhando para ele tentando montar alguma resposta. Ele continuou. Disse que a gente ia continuar se falando, que não era tão longe assim, que tem zap, tem final de semana. Disse tudo aquilo muito rápido, do jeito de quem ensaiou, mas mesmo assim travou na hora. E aí parou, me olhou e disse uma última coisa. Disse que passar 3 anos sentado do lado de mim tinha sido a melhor parte da escola. Que ele precisava falar isso antes de acabar. O ônibus chegou. Ele entrou. Eu fiquei no ponto. Só quando o ônibus dobrou a esquina eu entendi o que tinha sentido nos últimos 3 anos. E entendi por que demorou tanto. Porque quando algo faz parte do seu dia todo dia, você para de ver. Só enxerga quando tira. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. A gente ainda se fala. Mas aquela versão da gente, sentados na mesma carteira, com o mesmo caderno inclinado para me mostrar o raciocínio de matemática, essa versão acabou naquela sexta-feira quente de dezembro. E foi só quando acabou que eu soube o quanto valia. Você já deixou alguém ir sem falar o que sentia? Ou já foi embora sem saber que alguém queria que você ficasse? Me conta nos comentários se você quiser.
Aqui não tem julgamento. E se essa história ficou na cabeça, segue o canal. Toda semana tem uma história nova te esperando aqui. Até a próxima. Eu sou a Cristiane.